Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Antes de iniciarmos a nossa missa, façamos o exame de consciência, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, para que, confiados à misericórdia do Pai, possamos alcançar o perdão dos mesmos pecados. Louvem as virgens o nome do Senhor, porque só Ele é excelso. Sua glória excede a terra e o céu. Clamemos pela misericórdia. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Convido a cada um a fazer a sua oração neste preciso momento, pedir uma graça especial, a bênção, a saúde, a reconciliação, o crescimento em estatura e em graça, enfim, pela nossa família, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos e irmãs, todas as pessoas que nós deixamos em casa e que nos amam e gostam de nós e querem o nosso bem, para que, ao sairmos daqui, levemos uma bênção especial da Beata Albertina para essas pessoas, a bênção que proporcionará aquilo que eles precisam para o dia de hoje e não só. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo e fazei que, pela intercessão da Virgem Maria e da Beata Albertina, libertos das tristezas presentes, gozemos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Nós nos sentamos agora para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas. Felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois esses 2 profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos 2 profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os 2: Subi para aqui.
Eles subiram ao céu, na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É o meu escudo e nele que espero. Ele submete as nações aos meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vos cantavos, nas 10 cordas da água louvavos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negavam a ressurreição e lhe perguntavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem dignos, julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falas muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Beata Albertina. Pois é, queridos jovens, queridos adolescentes, queridos catequistas, queridos romeiros ou peregrinos, aqui no Santuário da Beata Albertina, nós hoje estamos à volta desta grande mulher, embora pequena, embora adolescente, mostrou-se grande no heroísmo, na determinação e de modo particular na firme decisão de não se deixar manchar, de não deixar perder
os valores que ela adquiriu dos seus pais, a educação que ela teve dos seus pais. Ela preferiu, como dizia o Padre Sérgio, morrer a pecar. Porque sabe que existe um conflito interno, como nós acabamos de ouvir na primeira leitura. São João vê como que uma visão aquilo que vai acontecer no final. Todos nós, dependendo da fidelidade ou da infidelidade, nós estaremos prestando culto a uma divindade. A divindade que nos leva para o céu ou a divindade que nos leva para a ruína. Todos estes serão queimados, todos estes serão devorados pelo príncipe do mal. Ou seja, se formos fiéis a Deus, se formos fiéis à educação que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos catequistas e de todos aqueles que nos querem bem, nós estaremos mais perto de Deus. Estaremos mais perto da dignidade, aquela primeira que Deus incutiu em nós quando nos fez a sua imagem e semelhança. Lembremos-nos de que no Evangelho Jesus adverte, Jesus aconselha, Jesus corrige, Jesus direciona, remodela a pergunta e faz com que os saduceus fiquem como que apanhados nas suas próprias armadilhas. 7 irmãos casaram-se com uma mesma mulher. De quem ela será esposa se os 7 a tiveram por esposa? E então Jesus olha para eles e descobre que a artimanha, que o que eles queriam, a pergunta deles era uma pergunta viciosa. A intervenção deles é uma intervenção cavilosa, tendenciosa, maliciosa. O que eles queriam não era tanto saber sobre o reino dos céus. O que eles queriam é porque eles estavam negando a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que os mortos vivem. Eles não acreditavam que no final dos tempos todos nós haveremos de ressuscitar. E então arrumam uma desculpa esfarrapada, como se costuma dizer. De quem será ela esposa? E Jesus diz: quando tudo acabar, quando esse céu terminar, surgir a nova terra e novos céus, lá não haverá pessoas que se casam, nem pessoas que são dadas em casamento. Porque o casamento é a realidade daqui da terra. Nós procuramos alguém para nos relacionarmos porque sentimos algo em nós, sentimos a falta de alguém na nossa vida. Então vamos à busca de uma relação física, carnal, que torne preenchido o espaço, o vazio que cada um de nós tem dentro do seu coração. Vocês meninas, vocês rapazes, cada um de vocês tem o seu namoradinho. Se ainda não tem, já pensou? Não é verdade? E por que vocês têm esses relacionamentos? Não desgruda do celular, não se desgruda do Facebook. Está toda hora. Procura satisfazer-se com alguma coisa. Só que essa procura, essa demanda prazerosa, é passageira, não dura para sempre. Isso é fogo de palha. Dentro em breve vai acabar tudo isso. E quando nós tivermos deixado este mundo, nós seremos verdadeiramente homens e mulheres livres, seremos completos, nada faltará em nós. Nós seremos iguais a Deus e com Deus nós viveremos para sempre. E aí haverá uma grande festa. Tudo nós teremos em abundância. Nada nos faltará. E por causa dessa promessa de Deus que é fiel na realização, porque Deus cumpre sempre aquilo que Ele estabelece, é que a Beata Albertina se determinou: por hoje eu não vou mais pecar. Chega, o mundo já está cheio de pecados. O mundo já está cheio de pessoas que cometem vários tipos de barbaridades. E quando nós pensamos em trazer vocês para aqui,
é como esse espírito. Criança que ela era, adolescente que ela era, talvez vocês criem identificação com ela. Se ela hoje é beata e dentro de breve será santa, universalmente, mundialmente conhecida, por que vocês não podem ser? Santo Agostinho dizia, se os outros são santos, por que eu não posso ser santo? Se o outro chegou a esse patamar, por que eu não posso também chegar a esse patamar? Se o outro passou de classe, por que eu não posso passar de classe também? Se aquela moça lá é médica, por que eu também não posso ser médica? Se aquela lá é arquiteta, por que eu também não posso ser arquiteta? Se aquele lá é advogado, por que eu também não posso ser advogado? Se aquele lá tem nota 10, por que eu também não posso ter nota 10? Basta a determinação. Todo mundo chega lá. É verdade que alguns têm um caminho já bem delineado. Alguns têm mais facilidade do que outros. Isso é verdade também. Mas o esforço e a dedicação, a determinação, conta muito para que os nossos sonhos se realizem. Se não for aqui, pode ser lá, pode ser acolá. Basta que você se determine e diga, eu quero. Deus me vai ajudar. Eu quero, mas eu não tenho poder. Então vou ao lado e atrás daquele que pode. Aquele que tem toda a autoridade. Beata Albertina confiou em Jesus e conseguiu vencer. Manter-se pura, casta, como dizia o Padre Sérgio. O que caracteriza a beatitude de Albertina é o espírito de pureza na salvaguarda da castidade. Vocês podem também, não podem? Que Beata Albertina seja, de fato, a intercessora de cada uma de vocês, a fim de que juntos possamos trilhar o caminho da santificação, o caminho da santidade. Com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser possível. Tudo é possível ao que crê. Vamos então pedir que ela venha ao nosso encontro. Nos ajude a nos mantermos firmes e fortes, fiéis e felizes nas nossas determinações, nas nossas escolhas e de modo muito mais particular ainda na fidelidade ao seu chamado. Vamos agora nos colocar de pé e digamos, Beata Albertina, rogai por nós. A cada intenção vamos responder, vindo em nosso auxílio, Senhor. Protegei, Senhor, a Igreja que anuncia a esperança da vida sem fim. Amparai nossas famílias e livrai-as do egoísmo e da discórdia. Fortalecei os que anunciam o Evangelho e transmitem valores cristãos. Dai-me amor e sabedoria aos pais que na educação dos seus filhos. Lembrai-os vós do que enobrecem e alegram a vida com a música. Vamos sentar agora para preparar as oferendas. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje nos apresentamos, que para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito seja o Senhor Deus do universo perfeito, que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje nos apresentamos, que para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãs e irmãos, para que o meio do vosso sacrifício seja sempre por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor a nossa para o nosso bem e de toda a saúde. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou a sua integridade, e fazer que Ele, apagando os nossos pecados, nos torne agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessária a nossa poder e salvação, dando graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor, e na memória de Maria, sempre Virgem, celebramos os vossos louvores. A sombra do Espírito Santo, ela concedeu o vosso Filho único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, os santos cantam a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associados a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, Deus Santo e fonte de toda a santidade, santificai, ó, estas ofrendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai a vossa oferta e adoração. Estando para sempre em adoração da paixão, ele tomou o pão. Dando graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, colocaram-se as suas mãos na graça novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e da ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e nos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia, parentes, amigos e conhecidos, chamados deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros, nossos irmãos e irmãs, que morreram da esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhi junto a vós, à luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Sim, nós nos pedimos, tenha piedade de todos nós, de modo especial as pessoas que nos pediram orações, os doentes da nossa comunidade, os nossos pais, os avós, os irmãos e irmãs, toda a nossa família, e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, a Beata Albertina e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos
por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos ouvidos aos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, não dado pelo Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, em sinal de solidariedade e comunhão, vamos dar as mãos e rezar. Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, que nos seja a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto na esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, damos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que tem a vossa igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vosso Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém me come, viverá para sempre. Disse Jesus, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra de seleção. Podes entrar e vir neste, no meu coração, esta é a casa, e silenciosamente eu preparei para nos acolher. Aqueles que se compreendem que vão alongar, se aproximam da mesa da Eucaristia, silenciosamente, e os outros se mantêm sentados, rezando, também em silêncio.
Antífona da comunhão. Feliz o seio da Virgem Maria, que trouxe o Filho do Eterno Pai. Graças e louvor se dê a todo momento. Graças e louvor se dê a todo momento. Graças e louvor se dê a todo momento. Oremos. Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria, concedei-nos a graça limitada, servindo ao mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E se você me perguntar assim, por que Albertina foi declarada santa pela igreja? Porque ela foi morta simplesmente? Não, isso seria muito pouco. A gente tem que olhar para a vida da Albertina antes da morte, para entender por que as pessoas a consideraram santa depois. Quais eram as características de Albertina antes da morte que as pessoas identificavam como sinal de santidade? Primeiro, ela era uma adolescente jovem que gostava de rezar muito. O santo que não gosta de rezar não pode ser santo. Gostava de rezar muito. Como é que a Albertina rezava no dia a dia? A família dela tinha o costume de rezar o terço, o rosário todos os dias. Não é que a gente rezava o terço sentado, era rezar de joelhos, sabe? Era um costume que eles tinham aqui todo dia, antes da janta, normalmente antes da janta. Então a comida esfriava, o pessoal ficava de joelho rezando o rosário. Era um costume. Ela cresceu fazendo isso. Sempre nas horas de folga e nas horas que não tinha outra coisa, ela fugia para a igreja para rezar. Então isso é uma característica que já diferencia um pouco alguém que está em busca de Deus, né? Para ela criou uma frase que as pessoas guardaram até depois da morte dela. Ela dizia assim: a primeira Eucaristia, a primeira comunhão foi o dia mais importante da minha vida. Então, para alguém chegar a dizer isso, descobriu Jesus como o amor da sua vida. Então, na idade dela, ela já tinha descoberto isso. Ela tinha outro costume de fazer algumas brincadeiras que são diferentes, quase ninguém faz. Ela costumava fazer pequenos cemitérios de terra, colocava um cruzinho, quando as pessoas perguntavam o que ela estava fazendo, ela dizia que estava rezando pelas pessoas da comunidade que tinham morrido. Se você olhar a vida de oração de Albertina, ela já se identificava como alguém diferente. Certo? Isso. Agora tem que olhar outra coisa. Para alguém ser santo, tem que ter fé, esperança e caridade. São as três virtudes que não pode faltar no santo. Fé, esperança e caridade. A fé eu já mostrei como é que alguém rezava. Esperança. Se é uma pessoa que sabe no dia a dia lidar diferente com os outros, porque acredita em Deus, a pessoa não lida com a maioria das pessoas. Por exemplo, as pessoas na escola se aproveitavam de Albertina porque normalmente ela não duvidava. A gente, quando alguém não tapa, a gente quer avançar, né? Quer dar uma geladeira, quer fazer qualquer coisa e não leva desaforo para casa, né? Se atacar pela internet, a gente ataca também. Os santos normalmente trabalham muito dentro de si essa questão do temperamento, que está ligado a essa esperança de um jeito diferente de ser, porque acredita em valores do céu, a pessoa se trabalha. Então, na escola, as pessoas se ridicularizavam muito a Albertina por isso, se aproveitavam dela mesma, batiam, xingavam. Não era que fosse uma menina tola, não era, mas se aproveitavam daquele momento para poder se vingar da Albertina, como a gente faz às vezes quando pega alguém para Cristo na escola, e fazem isso, e ela não revidava. Mas tem que ter a caridade, fé, esperança e caridade. Como é que a dimensão da caridade existia em Albertina? Ela costumava, por exemplo, pedir para cuidar das crianças, das pessoas que iam trabalhar na roça. Então ela pedia e ela ficava cuidando, sem ganhar nada. Como se faz uma babá hoje em dia? Cuidava das crianças, inclusive dos filhos daquele que ia ser o assassino dela. Esse gesto de caridade ela tinha. O segundo ela também tinha. Qual era? Ela costumava pedir comida para levar para as crianças carentes. Ele levava de vez em quando comida para as crianças desse que ia ser o seu assassino. Então a vida de caridade já foi criada na Albertina. Fé, esperança e caridade, as pessoas olhavam como uma menina diferente. Pois bem, a morte dela, a maioria já sabe, apenas recordar. Um dia um boi da família se perdeu na parte mais assim de baixo. Vocês vão passar por lá, daqui a pouco vocês vão lá conhecer. Era todo mato aqui e ela foi atrás.
E essa pessoa que queria matá-la, que era uma empregada da família, disse assim: olha, eu vi um boi em tal lugar. No fundo, ele queria violentá-la, né? E quando chegou lá, ele tentou. Depois ele vai dizer, quando ele estava na prisão, que durante o tempo inteiro ela gritava: eu não quero pecar, Deus não quer que eu peque. Quando alguém diz que não quer cometer um ato porque não quer pecar, essa pessoa tem uma consciência de fé e de santidade do seu jeito. Ela já tem isso. Porque somente essa consciência da fé faz com que a pessoa diga não ao pecado. E ela tinha o tempo inteiro lutou, como qualquer um lutaria, mas ela dizia isso, ele falava: não quero pecar. Agora imagine um brutamontes tentando violentar uma menina de adolescente de 12 para 13 anos. Ele é mais forte que ela, mas ela arranja força, não se sabe onde. Ela tranca seus pés em algumas raízes, ele não consegue violentá-la. E ele, não conseguindo, corta o pescoço dela. Vocês vão ver depois na imagem que está lá, ela tem o pescoço cortado. Só que daí ele vem, chama a família e diz que achou Albertina morta, o assassino. A família foi e ele acusa um outro homem que morava aqui como sendo o assassino. As pessoas vão atrás daquele homem que era inocente, prendem ele, achando que ele era o assassino, e ele jurava que ele não era. Eles até pegam um crucifixo, ele jura em cima do corpo dela que não era ele, era um costume que faziam na época. Só que durante o velório, sempre que o assassino verdadeiro vinha perto do corpo, o corte no pescoço dela sangrava. Ele ia embora, parava, ele chegava perto e sangrava. As pessoas começaram a ter algo errado aí. E aí começaram a perceber que era sempre a hora que ele estava perto. Um dos sinais de Deus. E vão em busca dele. Quando vão em busca dele, ele já tinha fugido. Eles vão encontrá-lo, o prendem, ele é julgado lá em Maruí, Laguna, na comarca de Laguna, e depois ele foi preso e levado para a penitenciária de Florianópolis. Até aí uma menina morta. Só que as pessoas começaram a vir rezar no túmulo dela. Era um túmulo de terra, se cavado na terra. No primeiro aniversário da morte dela, veio um menino de Imbituba paralítico, com a família rezar. E o menino rezou com a família, tem até a foto dele lá, já adulto. Quando ele volta na estrada com a mãe, a perna dele fica curada, entre aqui e Imbituba. E aquilo se espalhou. Ele era curado, foi curado de uma paralisia desde que nasceu, totalmente curado, espalhou a fama de Albertina. Então as pessoas começaram a vir muito para cá. Vocês imaginam que isso aqui eram umas estradas bem piores do que essas que vocês passaram ali, né? Imagina, as pessoas iam de caminhão, de pau de arara, lotava isso aqui, ali pela década de 50, ela vai morrer na década de 30, 1930 e poucos. Na década de 50 isso aqui era uma loucura. Todo final de semana chegava gente. Por que a igreja faz uma situação como essa? Quando ela vê que as pessoas têm devoção em algum lugar a alguém, a igreja tem que organizar isso. O que ela faz? Ela monta um tribunal da igreja, ouve pessoas que conheceram para saber se era verdade tudo aquilo que diziam dela, ouvem os fatos, organiza tudo e cria o que a gente chama de processo de canonização, para investigar a vida da pessoa se ela foi santa mesmo, se não é só fanatismo do povo. Feito isso, foi mandado para Roma. Na década de 80, vem o sinal verde que Albertina ia ser beatificado. Ou seja, quando é que alguém é beato? Ela foi beatificada. Alguém é considerado santo para a igreja por dois motivos: porque viveu muita caridade ou porque foi mártir, foi morto. Foi morto porque acreditava em Jesus. E Albertina é nesse caso, se encaixa nesse caso. Ela foi morta para defender o valor da fé. Qual é o valor da fé que ela defendeu? Castidade. Ela vai dizer sempre assim: eu prefiro morrer para não pecar. Então para ela estava claro isso. O valor que Jesus pedia para ela era mais importante. Ela preferiu morrer. Então é uma mártir da castidade. E a igreja proclamou ela, naquela cerimônia que aconteceu em Tubarão, beata da igreja. Tem um segundo passo agora que nós estamos esperando, que é canonizar a Albertina. Ela já é santa como beata? Já. Só que como beata, o culto dela, a devoção a ela, fica mais limitado ao Brasil, onde ela viveu. E a outros lugares onde ela tem alguma referência. Surgindo um milagre, com todos os detalhes, com todos os exames, isso é o mais difícil que as pessoas não mandam, né? Com tudo, comprovado um primeiro milagre agora, ela vai ser canonizada. O que significa? O mundo inteiro vai ter que colocar na sua liturgia essa menina que nasceu aqui, nesse lugar escondido chamado São Luís. Ela já é santa da igreja, mas agora ela é cultuada mais aqui, como Beata Albertina, ou Bem-aventurada Albertina, é o mesmo nome. Se ela for canonizada, o mundo inteiro vai poder conhecer a Albertina, ou vai ter que fazer essa devoção a Albertina. É o que a gente está esperando. Nós estamos acompanhando alguns casos de milagre. Vocês vão ver quando vocês vão lá no memorial dela, e no lugar onde ela morreu, que é muito bonito,
Tem um monte de graças lá, tinha muito mais. Mas como as pessoas acendiam muitas velas na capela antiga lá, pegou fogo 2 vezes, queimou tudo. Começamos do zero de novo, agora não tem mais perigo. Já existem extintores, né? Mas as pessoas vêm muito aqui por isso. Para vocês eu penso que é importante por isso. Antes o Padre Bando vai falar também sobre isso. Mas olha só, porque foi alguém da idade mais ou menos de vocês, talvez mais nova, da mesma idade, 13 anos, 14, por aí, da idade de vocês. Segundo, não fez milagre quando estava vivo. Quais foram os milagres que a Albertina fez? Foi uma boa filha, alguém que participava muito bem da igreja, fazia caridade, preservava o seu corpo, para não ser uma lata de lixo, vamos dizer assim, e cuidava de si e dos outros. Então, esse tipo de santidade está muito perto de nós. Então, não está. A gente pode fazer isso ou não pode? Pode. Basta escolher as pessoas com quem a gente ama, o lugar onde vai, selecionar e lembrar daquilo que São Paulo disse. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas algumas coisas não convém que eu faça porque eu sou cristão. Você tem liberdade de fazer tudo o que você quiser na sua vida. Só que algumas coisas não convém. Por quê? Porque você é cristão. Eu poderia beber até chegar? Poderia, mas não me convém, porque eu sou cristão, meu corpo é sagrado. Eu poderia cheirar uma rede de cocaína? Poderia, mas não me convém. Por quê? Porque eu sou cristão, meu corpo é sagrado. Você está entendendo o lance da santidade como é que é? Eu posso fazer tudo. Deus não me proíbe agora assim, não segura a minha mão para nada. Mas Ele me diz para me cuidar. Isso é santidade, que ela viveu, e eu e você podemos viver. Talvez um dia eles descubram, viveu do nosso lado o santo. Talvez ninguém descubra, mas Deus vai saber o que a gente fez. Amém? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Beata Albertina, rogai por nós. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Fiel pelicano, milagre supremo de amor.